Olá pessoal, estamos aqui no curso Energia para mais uma aula de legislação de trânsito. Eu sou o professor Graziano. Nós já estamos aqui com várias aulas para vocês e o grande objetivo do curso Energia é preparar você para passar no concurso que você tanto almeja. Toda a nossa equipe aqui, ela está toda voltada para te dar as ferramentas, para te dar o melhor caminho, o caminho mais curto, para que você passe nesse concurso. Mas você tem que fazer a sua parte. Então a gente sempre lembra isso. O aluno tem que fazer a parte dele. O momento agora é passar na parte teórica, a prova teórica. Lógico que a atividade física é importante, é bom sim fazer 3, 4 vezes por semana, final de semana dar uma caminhada. Isso a gente tem que ter a nossa vida social, com o filho, com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com os amigos, mas isso é um pequeno espaço de tempo. Então a gente vai dar aquela saída, vamos lá almoçar na casa da avó no domingo, mas eu não vou ficar o domingo inteiro vendo televisão. Então a gente vai dar uma descansada sim, mas a gente vai priorizar, focar o estudo. E nós vamos ler, isso é muito importante pessoal, vamos ler o código seco. O código seco é isso que vai nos capacitar para que a gente possa encarar o concurso que vai pedir legislação de trânsito. Vamos estudar também as resoluções, logicamente que a gente vai ter que ser inteligente, porque o conteúdo é muito amplo, aquela resolução cheia de detalhes, com várias coisas de engenharia, que a gente não vai ter condição de decorar, a gente vai ter que passar bem por cima, tá ok? Então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e nós paramos na última aula falando da classificação de vias. E eu dizia para vocês, vem comigo aqui, vem comigo. Então as vias, a gente falava na última aula que as vias se dividem em urbanas e rurais. As urbanas se dividem em 4 tipos, trânsito rápido, arterial, coletor e local. E as rurais em 2 tipos, rodovias e estradas. Muito bem, o órgão com circunscrição na via, ele pode determinar, ele deve determinar qual é a velocidade máxima permitida nessas vias. Os conceitos dessas vias estão todos lá no anexo 1 do CTB. É interessante dar uma lida também, tá ok? Então, o órgão com circunscrição na via, ele tem que regulamentar a velocidade máxima para essas vias. E a pergunta é, ele pode regulamentar, por exemplo, numa rodovia dupla 130 km por hora? Sim ou não? Sim, ele pode sim. Porque o código anterior ele limitava a velocidade de 80 km por hora, por causa da crise do combustível, da crise do petróleo, lá de 1970. Tá? O código de 97, ele não limitou. Ô, Graziano, como não? A velocidade máxima é 110. Não. O que a gente vai ter que entender é que os limites estabelecidos nos artigos 61, eles só valem para as rodovias não sinalizadas. Tá ok? Então, o artigo 61, ele vai valer apenas para... Deixa eu até dar uma olhada nele aqui. Então, o artigo 61, parágrafo 1º, né? O artigo 61, parágrafo 1º, então ele só vale os limites que estão fixados nele para a via não sinalizada. Então o órgão de trânsito ele pode sinalizar com velocidade maior ou menor do que essas que estão aqui. Então ele pode dizer que numa rodovia a velocidade é 60 por hora. Ok, era um trecho perigoso, trecho de curva, um trecho com algum problema. E pode dizer que é 130 também, tá ok? Então isso tem que ficar bem claro para a gente. Muito bem. Então, o que nós vamos aplicar isso? Já caiu em vários concursos. Antes que eu me esqueça, quem é o órgão com circunscrição sobre a via para fins de sinalização de velocidade em rodovia federal? É a PRF? Não, é o DENIT. DENIT, tá ok? Vamos lembrar que o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, quando uma rodovia é pedagiada, ela é concedida para iniciativa privada, sai o DENIT e entra a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Muito bem, então se uma via não tiver sinalização de velocidade máxima de rodovia, os limites serão, isso aqui vocês têm que aprender a construir, 80, 60, 40 e 30.
Não importa o tipo de veículo. Uma caminhonete, um caminhão vai estar, via de trânsito rápido vai ser 80. Arterial, 60. Coletora, 40. Local, 30. Nas estradas, o que diferencia uma rodovia de uma estrada? Rodovia é uma via rural, estrada é uma via rural. A diferença entre elas é que a rodovia é pavimentada, não necessariamente asfaltada, mas sim pavimentada. A estrada é uma via rural não pavimentada, ok? Na estrada, se não tiver sinalização, o limite é 60, né? 60 km por hora. Estrada 60. A rodovia vai ter duas diferenças dos demais. Se ela for pista dupla e se ela for simples. E aqui vai diferenciar o tipo de veículo. Para a gente aprender aqui. Automóveis, caminhonetas e motocicletas. Automóveis, caminhonetas e motocicletas. Ó. E aqui são os demais. Demais. Vamos lembrar assim, ó, 90 sempre, 90. O máximo é 110. E aqui, como é pista simples, 100. Pronto, resolvida a nossa tabela. Tá ok? Vamos ver isso aqui no nosso CTB? Então aqui, olha só, o artigo 61 diz: a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas as características. Parágrafo 1º, ó, olha o que diz o parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de, nas vias urbanas, 80 trânsito rápido, 60 arterial, 40 vias coletoras e 30 nas locais. Nas vias rurais, aí vem rodovia de pista dupla, 110 para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Ok? 90 para os demais. Nas rodovias de pista simples, 100 km por hora, automóveis, caminhonetas e motocicletas. Para os demais, 90. E nas estradas, 60. E olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 61. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá regulamentar por meio de sinalização velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior, ou seja, nesses limites que a gente acabou de ler. Tá ok? Então ficou bem claro agora a questão do limite de velocidade, tá certo? Então a pergunta aqui é: qual a velocidade máxima permitida para uma caminhonete, numa rodovia de pista dupla? O que é que você me diria se eu fizesse essa pergunta? Qual a velocidade máxima permitida para uma caminhonete em uma rodovia de pista dupla? Você vai dizer que é 110 km por hora, certo? Errado. Errado. Como assim, Graziano, errado? Errado. Errado porque 110 ou 100 é para automóvel caminhoneta e não caminhonete, e motocicleta e não motoneta, tá? Então é automóvel, caminhoneta, ó, vamos lá para o artigo aqui, ó. Olha só, 110 km por hora para automóveis, caminhoneta e motocicleta. Então cuidado com esses termos. Lá no artigo 96, onde tem a classificação dos veículos, a gente vai ver essas diferenças. E no conceito a gente vai ver a caminhonete, uma Ford Ranger, na verdade é uma caminhonete, seria uma caminhonete cabine simples, porque a outra ela vai entrar como especial, porque ela foge do conceito. Porque o que é caminhonete? Caminhonete é um veículo de carga
com PBT até 3.500 quilos. Então a lotação dela é para 3 pessoas, motorista mais 2. Esse é o conceito de veículo de carga. Veículo de carga é aquele que pode levar no máximo 3 pessoas, tá? Então a caminhonete é um veículo de carga, logo para 3 pessoas, com PBT até 3.500 quilos, ou seja, categoria para dirigir a caminhonete, que é um caminhão pequeno, é B, bravo. A caminhoneta, por definição, é um veículo misto, que leva carga e passageiro no mesmo compartimento. Então, assim, para vocês gravarem uma Trailblazer, por exemplo, eu já vi Gol, normalmente o Gol entra como automóvel, mas eu já vi Gol ser classificado como veículo misto, tá? Caminhoneta, porque é um veículo misto que leva passageiro e carga. Quando é no mesmo compartimento, é a caminhoneta, ok? Lembrar que a motoneta, qual é a diferença de motocicleta para motoneta? A motocicleta você vai montado, a motoneta você vai sentado. A bis é uma motoneta. A bis, a velocidade dela é, se estivermos falando aqui, ela vai ficar aqui ou aqui. A bis motoneta fica nos demais. A motocicleta entra aqui. Ô Graziano, mas então quer dizer que uma Saveiro, ela vai ter que andar menos, o limite dela é menor do que o de um Gol automóvel? Sim, senhor. Ah, mas a Saveiro anda muito mais. Ela entra aqui nos demais. Aqui é automóvel, caminhoneta e motocicleta. 10? Entenderam? Então cuidado, porque já caiu questões em prova que fala assim, por exemplo, numa rodovia sem sinalização ou sinalizada de acordo com o artigo 61, parágrafo 1º, então você já sabe que é essa a sinalização, ou ele pode dizer que tem uma placa de regulamentação lá botando 100 km, ou uma placa de regulamentação dizendo 100 para leves e 80 para pesados. Opa, então você tem que saber o que é leve e o que é pesado. Leve é até 3.500 quilos, categoria bravo. Pesado é tudo que é mais de 3.500 quilos. Ok. Se estiver rebocando alguma coisa, mesmo que seja um automóvel rebocando um jet ski, já para fins de velocidade ele é considerado pesado. Resolução 798, daqui a pouquinho já vou falar dela. Tá? Então vamos lá, vamos criar aqui uma situação. Uma caminhonete. Uma caminhonete a 130 km por hora e um automóvel a botar os dois a 140. Botar os dois a 150. Então essa é a situação, ó. Isso aqui é uma rodovia de pista simples. Por que eu estou falando isso? Porque o que acontece, gente? Nos demais não vai interessar o tipo de veículo. O único lugar que vai interessar o tipo de veículo é na rodovia. E ainda com a diferença de dupla para simples. Então olha só, vamos pensar aqui. Caminhonete, bom, rodovia de pista simples. Então eu estou falando de 100, o limite, ou é 100 ou é 90. Para caminhonete, ela entra em automóvel, caminhonete e motocicleta? Não. Então o limite para caminhonete é 90 e ela está a 150. O limite para o automóvel é 100 e ele está a 150. Ok. Nós vamos considerar isso aqui como velocidade já descontado o erro metrológico. Essa é uma outra situação, depois eu vou falar para vocês. Tá, ok? Então vamos lá. Qual é a infração, então, do automóvel? Vamos pensar aqui, ó. O automóvel está 50% acima da máxima. Isso aqui é uma infração grave, que é o 218.2, que é mais de 20% até 50%. Cuidado, porque aquele não é
gravíssima. Gravíssima é mais de 50%. É o artigo 218, o inciso 1º, que é média, é até 20%. O inciso 2º, que é grave, é mais de 20% até 50%. E o inciso 3º é mais de 50%. Então, o automóvel praticou uma infração grave. Então, o automóvel aqui eu já sei que é grave. Ok? Grave. Ele está a 150 quando ele deveria só podia andar 100. A caminhonete era 90. Ela está a 150. Então, olha só. 90 mais 50% daria 90 mais 45%. Se ela tivesse a 135, ela estaria 50% acima. Ela está a 150. Então a infração dela é maior do que 50%. Logo, é o 218.3 maior que 50%. E essa infração é gravíssima. Ok? É gravíssima. Então, são infrações... Aqui, né? Marquei no lugar errado. Vamos lá. Então, aqui, ó, ela é gravíssima. Ok? Então, são infrações de natureza ou de gravidade diferentes. Tá certo? A infração da caminhonete é mais grave do que a infração do automóvel, tá? Pegaram isso? Beleza. Então, isso aqui é muito importante. Já caiu várias questões em concurso abordando essa questão de infração de velocidade. Então, ele pode fazer um monte de lambança. Teve um outro concurso em que a coisa ficou assim, ó. Ele comparava, por exemplo, um caminhão a 70 km por hora numa estrada com um automóvel a 100 km por hora numa trânsito rápido. É outra coisa boa. Vejam que não se falou em rodovia, até poderia criar um outro aqui com rodovia, né? Sei lá, uma caminhoneta a 130 km por hora numa rodovia de pista simples. Ok? Então, por exemplo, você poderia fazer um exercício assim. Aí eu vou ver qual é a infração de cada um desses. Caminhão a 70 numa estrada. Peraí. Estrada é 60 para todo veículo. Se ele está a 70, vamos pensar, eu tenho que saber o que é 20% e o que é 50%. 20% acima, se ele passar até 72 é 218.1. Então essa infração aqui é 218.1, ela é média. Ok? 218.1 ela é média. Vamos ver agora aqui. Um automóvel a 100 por hora numa trânsito rápido. Opa, peraí. Trânsito rápido é 80. 80 mais 20% é 120. Opa, aqui. 80 mais 20% é 96. Já é mais de 20%. Mas não é mais de 50%, porque 50% ele teria que passar mais de 120. Então ela ficou onde? Ficou no 218.2, grave. Por quê? Porque é mais de 20% até 50%. E a caminhoneta 130 em rodovia de pista simples. Opa, peraí. Caminhoneta em rodovia de pistas... Opa, pista simples. Então, caminhoneta em simples é 100. Passou a 130. Então, tá 30%. Então, também é
218, 2 grave. Ok? Então, o automóvel e a caminhoneta praticaram infração mais grave do que o caminhão a 70 numa estrada. 10? Entenderam? Não é difícil, mas a gente tem que saber isso. Se tiver placa de regulamentação de velocidade, vale a placa. Tá certo? Vale a placa. Para todos os veículos que ela disser. Tá? Muito bem. Voltamos aqui. Então, vamos lá. Aqui então. Olha só. Então aqui então a gente já falou desses limites aqui de velocidade, né? Opa. A gente já falou desses limites aqui. As infrações são no artigo 218, 219 e 220. Ok? Então, as infrações de excesso de velocidade vão cair Então, as infrações são os artigos 218, que é 1, 2, 3, 1 até 20% acima da máxima, infração média. O 218, 2, maior de 20% até 50% é grave. E o 3, que é maior do que 50%, que é gravíssima vezes 3 mais suspensão do direito de dirigir. Ok? Então essas são as infrações de excesso de velocidade. Tem também as infrações de velocidade abaixo da mínima, que é o artigo 219. Então o artigo 219, ele diz que você não pode andar abaixo da metade da máxima. Abaixo da metade da máxima. Então, se a máxima, se tiver uma placa lá de máxima de 80, a velocidade mínima é 40 km por hora. Ok? Então, eu não posso andar menos se eu tiver 39 km por hora, eu já tenho infração de trânsito. Tá? Mas essa infração ela vai depender de algumas coisas, até que vamos aproveitar já para ver aqui. Vamos aproveitar para a gente ler o artigo 219. 219. Vamos lá. O artigo 219 diz assim, ó, transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se ele estiver na faixa da direita. Infração, média, multa. Ok? Então voltamos aqui. Então olha só, vamos lembrar aqui, a questão vai ter que falar isso. Então, se ele estiver na faixa da direita, na velocidade abaixo da mínima, tudo bem, porque o artigo fala, é infração salvo se ele estiver na faixa da direita, tudo bem. Se ele não estiver na faixa da direita, se só tiver uma faixa, e ele estiver retardando ou obstruindo o trânsito e as condições de tráfego e meteorológicas, ou seja, se ele disser, olha, o veículo transitava uma velocidade muito baixa, abaixo da mínima, porque havia um trânsito, um tráfego muito intenso. A questão já está te falando. Não é porque ele queria, tá? Ou porque chovia muito e as condições climáticas não permitiam. Ok, quem caiu numa prova? Que um caminhão não conseguia transitar na velocidade mínima, ele estava abaixo da mínima,
porque ele estava com excesso de peso. E aí perguntava se haviam, então, 2 infrações de trânsito, tá ok? Então era exatamente, estava correto. Ah, Graziano, mas eu não sei quanto é. A questão está dizendo que ele estava com excesso de peso e ele não atingia a velocidade mínima por causa do excesso de peso que ele deu causa. Então, são 2 infrações, excesso de peso e o 219. Tá ok? Muito bem. Na sequência, nós temos as infrações do artigo 220, tá? Que é outro artigo que vai falar de infrações. Então, é o 218, 219 e 220. O que diz o 220? Vamos ver aqui no código. Então, CTB, 220. Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito. 1. Quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles. Gravíssima, multa. Aí vem o 2. Nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito mediante sinais sonoros ou gestos. Pessoal, esse aqui é um artigo que os policiais, que os agentes de trânsito fazem muita autuação por causa disso. Ele está controlando e o camarada passa lá voando. Às vezes a gente manda o cara parar e o cara vai parar lá na frente. É aquela confusão, quase atropela alguém quando não atropela, né? Inclusive essa é uma morte, uma das causas de morte de agentes de trânsito, inclusive policiais rodoviários federais, que é atropelamento, tá? E por quê? Porque ele deixa de reduzir a velocidade. Então, esse artigo aqui, o inciso 2º, também deixar de reduzir a velocidade de forma compatível nos locais onde o trânsito esteja controlado pelo agente de trânsito. Ao aproximar-se da guia de calçada ou acostamento, ao aproximar-se ou passar por interseção não sinalizada, nas vias rurais cuja a faixa de domínio não esteja cercada, nos trechos em curva de pequeno raio, quer dizer, curva muito fechada, ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista, sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes. Aqui, olha só, olha como dá para fazer umas coisas assim, ó. Aqui ele fala sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes. Reduzir a velocidade. E tem também uma questão de luzes. Lembram as luzes? Que até houve uma alteração da 14.071. Uma das obrigações que você tem de andar com o farol aceso é quando houver chuva, neblina ou cerração. Antes era luz de posição, lanterna. Chuva forte, neblina e cerração. Mudou. Farol agora, não mais luz de posição, mas o farol é obrigado a estar aceso quando houver chuva. Não fala mais chuva forte. Chuva, neblina e cerração. Ok? Vamos ver os outros casos aqui que tem que reduzir a velocidade. Quando houver má visibilidade, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado, a aproximação de animais na pista, em declives, ao ultrapassar ciclista, grave, nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja grande movimentação de pedestres. Gravíssima. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Esse artigo ali, ele não lembrou nada a vocês? O inciso 14? Dá uma lida aí no 14. O que o 14 lembra para vocês? O 14, que é deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque, desembarque de passageiros, ou onde haja grande movimentação de pessoas, me lembrou aquele crime do 311, combinado com 311. A diferença é que o 311 tem que ter um fator que é o perigo de dano. Teve uma prova que esse crime foi muito explorado, tá? Então vamos lembrar do crime do artigo 311. Vamos só dar uma lida nele lá, para a gente não se perder. 311, vamos lá olhar? Olha só. Trafegar, isso é crime. Não estou falando agora de infração de trânsito, a infração de trânsito está lá no artigo 220. O crime, trafegar em velocidade incompatível com a segurança das proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.
detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Tá ok? Então vamos lembrar desse crime que é o 311. Tá certo? Vamos voltar aqui no 220. E aí a gente vai ver mais uma situação aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. O inciso 13, ele, que é infração grave pela Lei 14.071, ao ultrapassar ciclista, pela Lei 14.071, ele passa a ser uma infração gravíssima, tá? A partir do advento da Lei 14.071. Tá certo? Muito bem. Então, assim a gente vai encerrar essa parte. Na próxima aula, a gente vai entrar na resolução 798, que revogou a 396, que é a resolução que trata de fiscalização de velocidade. Tá bom? Continua estudando, continua com a gente.